Eu quero chamar o pregador desta tarde, né? Que não está à noite. O pregador desta tarde, pastor Gilson. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Muito bom estar aqui mais uma vez. E principalmente quando nós vemos crianças sendo apresentadas ao Senhor, porque sabemos que isso faz com que se dê continuidade ao propósito de Deus, não só nessa família, mas que se cumpra a promessa de Deus, que se perpetue a bênção dele de geração em geração. Amém? E a nossa proposta nesta noite é exatamente falar sobre família. Aproveitando aí esse gancho da apresentação de crianças, nós queremos falar de família, porque família é algo muito, mas muito especial para Deus. E eu gosto muito de ler, de pesquisar sobre família, é algo que está assim no meu coração já há muito tempo. Trabalhei com encontro de casais durante uns 10 anos aproximadamente, e aí passa a ser uma coisa que está no sangue, porque foi através do trabalho de encontro de casais também que eu vim a conhecer o Senhor Jesus, e isso só fez com que cada vez eu me apaixonasse mais por este assunto, família. Mas nós sabemos também o quanto as famílias têm sido atacadas nos últimos tempos. E há pouco tempo atrás, não me recordo precisamente, mas talvez há uns 9, 10 meses, eu estava lendo um artigo que falava de como a família é atacada. E achei muito interessante naquela época, porque o autor do livro ele fazia um paralelo entre a passagem do livro de Êxodo, quando as pragas atacaram o povo do Egito, e o povo de Deus, o povo de Israel, foi isento de sofrer tudo aquilo que o povo do Egito sofreu. E nós sabemos que algumas pragas atacaram dentro da passagem de quando Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito. Todos conhecem, houve a praga da água que se transformou em sangue, rãs, piolho, moscas, as pestes nos animais, nos rebanhos, e foi por aí, a úlcera, a chuva de pedras, gafanhotos, as trevas, e culminou com a última, quando o faraó se rendeu e resolveu libertar, que foi a morte do primogênito. E naquela época eu achei muito interessante esse paralelo. E eu queria de alguma forma tentar traduzir, se a memória me ajudar, e eu tenho certeza que o Senhor vai me ajudar nisso nesta noite, para que a gente possa trazer, se não de todas as pragas que foram, mas pelo menos 5 eu queria abordar nesta noite com você. Mas eu queria começar lendo o livro de João, no capítulo 10, versículo 10 com você. Porque realmente o diabo ele não está brincando. Nesses últimos tempos ele está investindo pesado. Porque quando ele consegue separar uma família, não é somente pai e mãe, marido e esposa que é atingido. Isso envolve filhos, envolve a parentela de um, a parentela de outro, e vai um universo muito grande de pessoas que sofrem consequências disso. E no livro de João, capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas aqui diz que o próprio Jesus, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o desejo de Deus, para que você marido, para que você esposa, para que você pai, para que você filho, tenha vida, mas vida em abundância. E o diabo, eu vejo que muitas vezes nessa investida dele, seja na família ou em qualquer outra área, é como um rato. O rato ele pode ser desse tamanho, mas ele consegue passar num espaço minúsculo.
O diabo age exatamente dessa forma, ele não desiste, ele está sempre procurando um lugar para se entranhar, para furar o bloqueio que muitas vezes nós mesmos colocamos. Se ele faz um buraco, você joga cimento ali, ele cava e vai tentar sair em outro lugar, ele não desiste. E assim eu vejo que é o diabo. Quantos aqui tem cachorro na sua casa? Já viu o bichinho quando chega com um focinho na porta? Você abre um pouquinho a porta, ele mete o focinho ali. Raramente você consegue impedir com que ele entre dentro de casa. Não é mesmo? Normalmente é assim, você abriu um pouquinho, ele botou o focinho, pronto. Quando você menos espera, ele está dentro de casa. O diabo, ele faz exatamente desse jeito. Ele fica na espreita e quando você abre uma brecha, ele entra. E quando ele entra, meu irmão, é triste, porque ele destrói. E o estrago normalmente é feio. Quando o povo de Deus estava lá, cativo lá no Egito, essas pragas foram lançadas sobre aquele lugar. Mas diz a Bíblia que o povo de Israel não foi atingido em nenhuma delas. E aí você pode ler, reler, mas às vezes nós precisamos parar para pensar e meditar e tentar se trazer para o contexto da palavra. Imagina você, uma chuva de pedra, aí destruindo para tudo que é lugar, mas houve um lugar em que Deus preservou. E esse lugar era onde estava o povo que temia a Ele. Então, trazendo esses paralelos, eu queria perguntar para você nesta noite, como pai, como mãe, como filho, como marido, como esposa, o que tem entrado na tua casa? Porque se entra, tem a tua permissão. E às vezes nós não vigiamos aquilo que está entrando. Mas eu não queria falar do que está entrando, eu queria falar do que você não deve deixar entrar na tua casa. E dessas 5 pragas, eu escolhi 5 para falar nesta noite. Escolhi 5 e você vai... Eu quero que Deus me use nesta noite para que você alcance aquilo do que Ele colocou no meu coração. Porque essa primeira praga fala daquela praga das moscas. Quem aqui já foi acordado com um zumbidozinho de um mosquitinho no seu ouvido durante a noite? Terrível. O quanto incomoda. Mas é uma coisinha pequenininha. E nós temos aí agora pestes aí que estão sendo... O povo está sendo atacado, é dengue, é zika, chikungunya, e como se não bastasse, o mesmo mosquito agora transmitindo a febre amarela. E vale aqui uma ressalva, se você ainda não se vacinou, procure um posto de saúde e se vacine, meu irmão. Nós precisamos preservar a nossa saúde. Mas é uma coisa minúscula, mas que incomoda muito. E às vezes nós não damos importância. E aí eu falei, mosca, pequena, mas que traz um incômodo muito grande. Mas mosca, normalmente, ela está em ambiente onde a sujeira não foi removida. As donas de casa aqui talvez me entendam melhor. Tua casa está limpinha, cheirosinha, a cozinha está um brilho. Aí você resolve fazer um peixe. Começou a limpar um peixe, parece uma peste de mosca dentro de casa, e se você não se livrar daquele restos ali, das vísceras do peixe, a tua casa fica tomada por moscas, e como isso incomoda. Mas a partir do momento que você junta todo aquele lixo e lança fora, as moscas desaparecem. São coisas pequenas, mosquinha, não parece nada. Essa semana eu estava conversando com um jovem, e ele estava falando em casamento. E eu estava conversando com ele, e ele pedindo alguns conselhos. Eu falei, é uma decisão boa, bonita, o casamento é maravilhoso. Ele falou, pastor, mas não é isso que a gente ouve aí não. Eu falei, olha, eu tenho 34 anos de casado, vou fazer esse ano. E me casaria de novo com a mesma mulher. Mas ela está aqui na frente, ela sabe disso, porque ela sabe disso. Só que o lixo muitas das vezes vai entrando num relacionamento. E eu brinco também, eu brinquei com esse rapaz, eu falei assim, olha, porque no início do namoro, o namorado parece que quer brigar com a namorada. Braço no pescoço o tempo todo, parece que quer dar uma gravata. Ele quer estar o tempo todo do lado dela.
Se solta um pouquinho, ele corre e segura a mão. Mostrar para ela, essa é minha. Né? E aí casa. E quando vem o casamento, são pequenas coisas, muitas vezes, que as pessoas deixam de dar o devido valor. Começa a colocar de lado, não dá a devida importância. E aí o casamento cai na rotina, e quando você vê, por causa de uma coisinha pequena. Ah, mas ela sabe que eu a amo. Irmão, minha irmã, se você está aqui é casado, o teu marido pode saber que você o ama. E vice-versa, mas declare o seu amor, mas não declare só de palavras, mas principalmente com atitudes. Ela precisa perceber que você a ama. Maridos, há quanto tempo você não acaricia sua esposa? Esposas, quanto tempo você também não faz um agrado ao seu marido? Ah, mas isso é uma coisinha à toa, ele sabe que eu a amo. Pequeno, mas muito importante. Não deixe que essa mosquinha comece a perturbar o teu relacionamento. Não deixe que essa mosquinha comece a trazer incômodo, que quando você vê vai ser difícil. Hoje em dia tem um monte de gente com aquela raquetezinha, né, que fica, parece que está jogando tênis atrás de moscas e mosquitos dentro da sua casa. Não espere a peste chegar, elimine antes. Valorize as pequenas coisas, para que como essas moscas minúsculas trouxeram um incômodo tão grande ao povo de Israel. Ao povo de Israel não minto, ao povo do Egito, que o de Israel foi preservado. Assim precisa ser a sua casa, como o povo de Israel lá no Egito. Você sabe que as moscas existem, você sabe que muitos estão tendo seus casamentos destruídos, mas a tua casa será preservada. A tua casa será guardada do incômodo e da invasão dessas coisas que podem parecer pequenas, mas que lá na frente se transformam em obstáculos intransponíveis. Amém? Não aceite perturbação na tua casa. Às vezes a esposa está zangada e fala assim, não, ele já me conhece. Quando eu estou assim, nem chega perto. Não é desse jeito, meu irmão. Precisa haver o diálogo na vida do casal. Porque por uma mosquinha, de repente, pode acontecer como aconteceu numa praga também. E está lá no livro de Êxodo. Mas vamos nos fortalecer em tudo que eu estou dizendo na palavra? Vamos lá para o livro de Êxodo, no capítulo 8. Êxodo, capítulo 8. E a praga das moscas está lá no versículo 21 a 23. Amém? Quando diz, do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os seus oficiais e sobre o teu povo e nas tuas casas. E as casas do Egito se encherão desses enxames e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia separarei a terra de Gósen em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E você precisa trazer a existência de Deus para dentro do teu lar. Porque a presença do Senhor vai livrar a tua casa dos enxames das moscas. E Ele vai fazer com que você enxergue que coisas pequenas podem destruir o teu casamento lá na frente. Porque se você não percebe que essas moscas estão te incomodando, lá na frente, avança um pouquinho mais, livro de Êxodo, capítulo 9, fala aqui de quando houve a quinta praga, que foi das pestes nos animais. Uma mosquinha, mas o povo de Faraó, o povo do Egito, estava resistindo a essas pragas e veio uma coisa mais pesada sobre eles. E no versículo 3 do capítulo 9, diz que eis que a mão do Senhor está sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Prestou atenção no que diz o Senhor aqui? Gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo
dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Da noite para o dia, o povo de Israel começou a perder o seu rebanho. Mas diz a palavra aqui: porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir. Amados, dentro de casa, muitas vezes, coisas pequenas, e o marido ou a esposa endurece o seu coração e fecha, e fala: não, deixa que depois a gente resolve isso. Não deixe para depois. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se você está irado, é claro que você não vai voar no pescoço, irmão, usa da sabedoria, peça a Deus. O livro de Gálatas fala dos dons do Espírito: mansidão, domínio próprio. E as pessoas dizem que tem uns tais aí que dizem que tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Nada disso. Se você conhecer a Jesus Cristo, você pode ter a sua vida transformada. Se o teu casamento, você pedir a presença do Senhor, o teu relacionamento, ele pode estar parecendo destruído, mas Deus trará restauração para a tua casa. Ainda que você já tenha falado, você venha falar, mas já houve perdas no nosso relacionamento, Deus restaurará tudo aquilo que você perdeu. Não podemos nos acomodar e ver o mundo anunciando tanta destruição. Não podemos nos acomodar e ver o mundo dizendo que a coisa agora é assim mesmo, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Clame aquele que pode trazer solução para a tua casa. Ah, mas o meu filho já se perdeu nas drogas, pastor. O Senhor é suficientemente capaz para trazê-lo de volta para o convívio da sua casa. Meu filho se afastou, não está envolvido em droga, mas ele se afastou, não quer saber. Dobre o teu joelho. Você é mãe, tem uma oportunidade tremenda. Todo primeiro sábado de cada mês vai ter aqui a reunião das Déboras. E o lema eu acho muito lindo da reunião das Déboras. Mães de joelhos, filhos de pé. Os pais precisam orar por seus filhos para que não haja perda. Para que não haja perda grande na tua casa. Porque, como eu disse, muitas vezes vai começar com uma mosquinha. Você acha que é um incômodozinho que daqui a pouco passa. Mas quando nós não amolecemos o nosso coração, quando nós não percebemos que isso pode trazer destruição, a coisa vai se avolumando. A coisa vai se avolumando, amados. E houve um momento em que, e eu vou te convidar para ir mais à frente um pouquinho, no versículo 22, ainda no capítulo 9, diz que uma das pragas aqui, a 7ª praga, foi chuva de pedras. Aliás, antes de nós lermos esse versículo, eu gostaria de até trazer uma ilustração, porque muitos lares também, as perdas estão sendo grandes, porque às vezes está faltando até diálogo dentro de casa. E tem uma ilustração que eu ouvi há muito tempo atrás, e eu gostei muito dessa ilustração, e eu queria compartilhar, porque acho que tem tudo a ver. Um marido que não conversa com a esposa pede, e ele simplesmente compra porque quer agradar. Maridos, é bom você agradar a sua esposa, mas faça aquilo que está ao teu alcance. E às vezes queremos fazer coisa que no momento não podemos fazer. E tem uma ilustração que diz que quando não há diálogo em casa, o relacionamento do casal pode ser destruído. As coisas podem não frutificar no relacionamento, pode não fazer acontecer. E diz que no interior havia um casal que trabalhavam mesmo e viviam do campo. E o marido saía muito cedo para trabalhar na lavoura. Mas por amor à sua esposa, ele um dia
Perdão, ele por amor àquilo que ele gostava de fazer, ele um dia resolveu fazer um canteiro e falou, vou fazer aqui uma grande horta, vou aqui começar a plantar couve e tantas coisas desse gênero. E preparou aquele canteiro imenso, deixou todo adubado, um montinho preparado. E ele falou, amanhã eu começo a fazer isso. A sua esposa, quando acordou, olhou aquilo e falou, como meu marido me ama, né? Tremendo. Preparou isso porque sabe que eu amo flores e eu vou plantar flores nesse canteiro. E aí ela foi e começou a semear semente de um monte de flores. E o marido semeando sementes de hortaliças. E aí, no tempo devido, começou a germinar lá e o marido chegava e falava assim, mas isso não parece couve, nem salsa, e nem coentro, e nem nada disso. E ele via aquilo como uma erva daninha, ia lá e arrancava. A mulher, por sua vez, cada vez que começava a nascer algo, ela olhava e falava, mas isso não tem nada a ver com aquele cravo, semente de cravo que eu plantei, um girassol, uma roseira. E ela ia lá e arrancava também. E no final, não germinou nem as hortaliças que ele plantou, e nem as flores que ela tinha cultivado também, por falta de diálogo na sua casa. Perderam uma grande oportunidade, porque se tem o diálogo, poderiam dividir e cada um semeava aquilo que mais gostavam. Se amavam, mas não dialogavam. Quais têm sido os seus problemas que você tem ocultado e tentado jogar para debaixo do tapete e não tem chamado para sua esposa, para o seu marido tentar resolver junto? Nós precisamos fazer isso, porque muitas vezes vão vir as tempestades, como veio nessa 7ª praga, veio uma chuva de pedra. E essa chuva de pedra pode representar muitas vezes a agressão, a frieza, que começam com coisas pequenas. Tem um outro exemplo que eu gosto de dar muito, já dei, talvez já tenha dado até aqui esse exemplo. Nós temos um tapete aqui. Eu tenho 34 anos, vou fazer de casamento. Cada ano, 365 dias. Há imprevisto no dia a dia, no relacionamento do casal. E vamos trazer esse probleminhas, essas dificuldades que são naturais em qualquer relacionamento, como um grão de arroz. Aí eu chego aqui no primeiro dia, levanto com um pé e com o outro empurro o grãozinho de arroz aqui para baixo. E acho que está resolvido. Segundo dia, 2 grãos de arroz, e no final de ano eu vou ter 365 grãozinhos de arroz ali. De coisas que poderiam, minúsculas, que poderiam ter sido eliminadas e não foram. Poderiam ter sido varridas da vida do casal, da vida da família e não foram. 365 no ano, em 10 dá 3.650. Em 30 já vai dar 30 mil e pouco. E eu estou falando para projetar no meu caso. E 30 mil grãozinhos de arroz eu acho que já dá um punhadinho bom, né? Que pode se tornar um monte. E fazer com que um dos cônjuges, ou até mesmo um filho, tropece e caia. Por problemas que não foram resolvidos. Lixos que não foram retirados. Mágoas que não foram bem resolvidas no relacionamento do casal. Existem casais que vivem há 20, 30 anos e na primeira oportunidade, no primeiro desentendimento, aí você fala, lembra quando a gente tinha 1 aninho de casado que você fez isso comigo? Problema que não foi resolvido. E agora, depois de passado o tempo, não é mais uma mosquinha. Você já pode ter perdido o seu rebanho e a chuva de pedra pode estar caindo sobre a tua casa. Mas se você chega-se a Deus, se você aproxima-se do Senhor, a chuva pode até vir, mas a tua casa não vai ser atingida, porque terá a proteção de Deus. Foi assim com aquele povo lá no Egito. A chuva veio e destruiu muita coisa. E essas pedras que caíam sobre o povo, poderia representar a afronta do próprio faraó a Deus, a frieza do coração de faraó, ao próprio Deus também, que Deus já tinha mostrado, amados, essa era a 7ª praga. Eles já tinham visto 6 pragas sendo lançadas, e achavam que aquilo era normal.
se você tem problema no seu casamento, pode ser natural que todos os casamentos tenham algum tipo de imprevisto. Natural, mas não trate isso como normalidade. Resolva aqueles problemas que vão surgindo. Pastor André está com quantos anos casado, pastor? Não deixa a Leilane ver o senhor pensando muito, não. 8 anos de casado. É pastor. Renato. Rogério. Ih, caramba, falou até em inglês. 8, 24 e 30. Eu vou fazer 34. Eu tive problema. Renato teve problema. O Rogério teve problema. E o pastor André também teve problema. Temos, mas buscamos solução em Cristo Jesus. Tem um manual lindo na Bíblia, amados, no livro de Efésios, que fala aos maridos, fala às esposas, fala no momento para os pais, para os filhos. É um manual tremendo, mas nós não buscamos o que deveríamos buscar. Não buscamos o aconselhamento, talvez com um pastor ou mesmo na palavra. A Bíblia se torna um objeto de ornamentação na casa de muitos. E eu não estou falando de incrédulo, não, estou falando da vida de crente. A palavra de Deus tem poder para transformar a tua vida. A palavra de Deus tem poder para transformar o teu casamento, a vida do teu filho. Ah, pastor, mas o meu marido já chegou a um ponto que ele está envolvido na bebida. Isso não é nada para Deus. Se você buscar verdadeiramente a face de Deus, Ele vai livrar o teu marido da bebida. Ele vai tirar o teu filho da droga. Ele vai restaurar o teu casamento. Porque veio uma chuva de pedra. E diz ali que chovia fogo, bolas de fogo sobre o Egito. E esse fogo, amados, se você tentar trazer por um contexto natural, poderia simbolizar até raiva. Quantas pessoas têm o seu coração amargurado? Amargurado, que não consegue perdoar o esposo, que não consegue perdoar a esposa, vivem um casamento de maquiagem, de fachada. Não é isso que Deus desejou, porque o dia você esteve diante de um altar, olhando um nos olhos do outro, e ouviram dizer, até que a morte os separe. É até a morte se separar, sim, amados. Mas não tem mais jeito, tem. Eu insisto em dizer para você que tem sim. Não importa o rumo que teu casamento tomou. Muitas vezes pode ter pego uma estrada errada. E a estrada não é aquela estrada asfaltada, lisa, é aquela estrada toda esburacada, onde você está sacudindo o tempo todo. Deus vai te levar por um caminho plano, mas você precisa buscar a Ele. Você precisa buscar a Ele. Porque quando nós não vemos as coisas, e eu busquei exatamente esses 5 pontos para mostrar para você que as coisas começam pequenas e vão se agravando. Foi com as moscas, a perda do gado, e agora uma chuva de pedra que estava caindo, da qual você pode se livrar, até que chega o momento das trevas. Trevas fala de escuridão. Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10, versículos 21 até o 23. Foi a 9ª praga, quando disse, então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. E estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Aleluia! Diante da treva que tomou conta do povo da casa dos egípcios, a Bíblia diz que na casa do povo de Israel havia luz nas suas habitações. O mundo está em trevas. O mundo tem propagado
conceitos completamente fora da palavra de Deus. Não deixe que essas coisas penetrem na tua casa, porque isso é treva, isso é escuridão. E quando você não consegue enxergar, você não sabe que direção está tomando. Quando você não consegue enxergar, você não sabe aonde está o abismo, se ele está distante ou se ele está muito próximo de você. E eu diria até mais, que quando espiritualmente você não está conseguindo mais enxergar, você já está à beira do abismo. É mais um passo e a queda é iminente. Na casa dos egípcios escureceu, diz que ao ponto dele terem que andar apalpando. Você já acordou de madrugada e tentou sair do teu quarto e caminhar até o banheiro sem acender uma luz? Eu já dei algumas vezes com a cara na porta, já bati na quina da parede. É horrível. Agora você imagina, nessa condição aqui que diz a Bíblia, trevas tão espessas que podiam se apalpar. E durante 3 dias o povo de Israel esteve que ficar parado, sentado dentro das suas casas, tamanha era a espessura das trevas. Há casamentos hoje, onde as pessoas, pela falta de comunicação, estão vivendo em verdadeiras trevas. Porque aonde dá trevas, vou dar uma paquerada na minha esposa agora, tá? Você não pode olhar olho no olho, porque mesmo que você busque, você não vai alcançar com a sua visão. E é necessário, maridos, esposas, mães, pais e filhos, que haja o momento de você olhar olho no olho. Mas se você não vigiar e as trevas chegar até o teu lar, como você vai enxergar quem está à tua frente? Como você vai poder ver quem você está falando? Você não sabe nem mesmo se a pessoa com quem você quer falar está ali. E às vezes você mesmo vai, mas as trevas já tomou conta do relacionamento, que você fala às vezes aquilo que não gostaria de falar. Não tenta resolver ou não procura resolver os problemas que estão dentro da casa da forma que deveria ser resolvido. A paz se só resolve os seus problemas dentro de casa aos gritos. E aí eu pergunto, qual é o testemunho que você tem dado para a sua vizinhança? Se quando dentro da tua casa muitas vezes há gritos e berros muito maior do que na casa do incrédulo que é teu vizinho. Como você tem buscado resolver os teus problemas dentro de casa? Não importa a dimensão dele, se pequeno ou grande, se é um problema de vício. A solução está em Cristo Jesus. Um familiar que mora na mesma casa, ele precisa ver, ele precisa ouvir, ele precisa sentir. Qual foi a última vez que você abraçou o seu marido ou a sua esposa? Você não precisa me responder, mas isso é bom você analisar, avaliar. Qual foi a última vez que você beijou a sua esposa? Maridos, vocês beijaram a sua esposa hoje? Ai, Jesus, vou perguntar de novo. Quantos já beijaram as suas esposas hoje? Não, peraí, vou tentar melhor. Quantos aqui são casados? Muita gente. Marido e mulher, vamos lá, levanta todo mundo a mão, casados. Baixa. Quantos aqui beijaram o seu cônjuge hoje? Olha, não foi o mesmo número de pessoas que levantou a mão, não. Ah, mas pastor, eu já estou com 50 anos de casado. Beije. Eu já tenho 70 anos de casado. Beije. Ah, pastor, mas ela sabe que um beijinho vai representar o que? O amor que eu tenho por ela? Sim, porque se você não beijar, eu vou entender que você não mais a ama. Ué, por que com um dia de casado beijava e agora tem 50 anos de casado não vai beijar mais? Por que um dia de casamento andava de mão dada, abraçado, dando gravata no pescoço da sua esposa e falava gracinha o tempo todo no ouvido? Os esposos digam amém. Não era desse jeito? E agora, por que não faz mais? São valores que não podem ser perdidos, porque começam, como eu já disse, com coisas pequenas, e isso vão se agravando. E eu vou falar uma coisa muito mais séria para você. O teu filho
está te vendo. Da forma que o marido trata a esposa e da forma que a esposa trata o marido, o teu filho, a tua filha está te vendo. Aliás, dizem, para quem vai casar, que se você quer conhecer a sua futura sogra, olhe para a sua noiva. E fala assim: noiva, você quer conhecer o seu futuro marido, olhe para o seu futuro sogro, que normalmente vem na mesma linha de ação e na mesma forma de pensar. E isso é naturalmente, sem as pessoas perceberem. Muitos dizem aí que meu filho anda igual a mim, tem um andar igual ao meu. Não sei se isso foi influência da minha forma de andar. Não tem nenhum andar de modelo, anda até meio, né? Mas diz que ele anda igual a mim. A ação das mães, muitas das vezes, no zelo, no cuidado pela casa. Tem mãe que se o marido bota o lenço assim, tem esposa, né? Botou o lenço assim, ela... Eu já falei para ele que é assim, ó. De um perfeccionismo, tá? Não estou falando isso aqui em forma de crítica, não. Eu estou querendo mostrar que, se você perceber, depois a filha está fazendo a mesma coisa. Vai passar, ainda vai reclamar com a mãe, falar: mãe, aqui, ó, meu irmão deixou o negócio todo fora do lugar. Mas é porque se espelha na mãe. E isso só faz com que nós, pais, aumentem sobre nós a nossa responsabilidade com os nossos filhos. A Bíblia diz: ensina o teu filho, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando crescer, não se desviará dele. Qual é o tipo de instrução que você tem dado ao teu filho? Ah, mas o meu filho já está grandinho. Nunca é tarde para Deus operar o milagre da transformação na vida do teu filho. Nunca é tarde. Ah, mas o meu filho já está namorando, já está pensando em casar. Então chame ele para conversar, oriente, ensine qual é o comportamento de um marido, de um homem de Deus. Nunca é tarde, porque se nós não fazemos isso, as coisas vão se avolumando. E eu vou repetir: começa com a mosca, que é minúscula, passa por perda de gado, e vem uma chuva de pedra, e essa tempestade vai fazer parte de todo e qualquer relacionamento. E se você não resolve ainda, vai acontecer o momento das trevas. E essas trevas é porque o marido não consegue mais enxergar a esposa como alguém que pode ajudá-la. E a esposa não vai enxergar mais o marido como um homem que pode ajudá-lo. Os pais já não conseguem mais ter esperança em mudança na vida dos seus filhos. E os filhos também muitas vezes vão olhar para o pai e falar: meu pai é um bêbado, meu pai só vive assim, meu pai e minha mãe só vivem brigando, o casamento dele é uma brincadeira. Mas se nós chamarmos a existência de Deus para dentro da nossa casa, tudo pode mudar. Porque se nós não prestamos atenção, depois das trevas vem a morte. E esse eu acho que é o pior estágio. Porque a morte, eu não estou falando de morte física, porque a morte física, todos nós vamos chegar lá. Eu estou falando de morte espiritual. Morte espiritual. Quantas pessoas nós vemos hoje que foram criadas dentro da igreja? Pessoas que casaram na igreja, viveram na igreja e hoje estão com seu casamento todo tribulado. Muitos afastaram-se do caminho do Senhor por não verem mais esperança, porque acham que a solução tem que ser pelo seu próprio esforço. A solução para os nossos problemas não é através de esforço humano. Este povo de Israel foi preservado lá no Egito, mas não era porque eles eram os bambambãs da história, não. Eles eram servos do Deus Altíssimo. Ele era o povo que Deus separou para herdar a terra prometida. Quantos aqui querem herdar a nossa Canaã celestial? Então você precisa começar a chamar Deus para cuidar das coisas da tua casa. Você precisa chamar Deus e entregar a Deus os problemas que estão acontecendo no teu casamento, no teu relacionamento de pais, de cônjuges, para que o Senhor possa trazer a solução, para que o Senhor
venha com poder e glória sobre a tua casa e haja uma mudança e uma transformação. E eu queria repetir aqui, vamos antes ler o versículo 11, capítulo 11, perdão, versículo 4 a 7, que quando fala dessa 10ª praga que trouxe morte, que diz, Moisés disse, 11, versículo 4, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó. E todo o primogênito dos animais, haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibas que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. A Bíblia diz que até os primogênitos dos animais morreram. Mas o povo de Israel preservou-se, os primogênitos de todo o Israel, e nenhum cão rosnou, para que o povo do Egito soubesse. Versículo 7. Perdão, versículo 7. Para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Qual é a condição hoje do nosso casamento? De atitudes do egípcio ou do israelita? Daquele que acha que sozinho pode resolver o seu problema, ou daquele que sabe que somente Deus agindo vai trazer a solução? Daquele que acha, como o próprio Faraó dizia, e se estufava o peito, afrontou a Deus, achando que podia todas as coisas, ou você é daqueles que reconhece que há um Deus que pode todas as coisas? E se os teus limites se esgotaram, saiba que é aí que Deus gosta de entrar a ação. E se você está com o teu casamento em crise, eu digo para você, crise é um terreno fértil para Deus operar o milagre. A crise é um terreno, vou repetir para você, a crise é um terreno fértil para Deus operar o milagre. Amém? Eu não encerrei. Espero que você fique mais um pouquinho aí, aguarde. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha amor, força. Simone. Fala, amor. Tremendo hoje o culto, Simone. Ai, foi maravilhoso, né? Lindo. Gente, e aquele louvor? Presença de Deus, Simone. Gente do céu. Ai, o louvor eu esqueci, amor. Como Aquele louvor, como é que é, Caio? Louvor. Carol. Você não lembra o louvor? Pela cruz me chamou gentilmente. O que foi? Olha só. Mãe, você poderia, por gentileza, fazer a minha comida, pois eu estou morrendo de fome. Do cara, por gentileza. Olha só, vocês hoje de manhã comeram estrogonofe lá na igreja. Eu não vou fazer almoço. Nós acabamos de comer, não tem nem 1h30. Simone, peraí, Simone. O garoto tem razão, Simone. Tem razão. Mãe, olha pra mim. Um varão desse tamanho, você acha que só aquele almoço vai me sustentar? Faltou meu bife, faltou meu macarrão, meu feijão, minha farofa, faltou aquela coca gelada. Eu tô com fome ainda. Ele tá certo, ele tá em fase de crescimento. Tem que fazer arroz, feijão. Você sabe que eu saio, mas tem que chegar, tem que ter almoço. Sabe disso. Olha só, eu não vou fazer almoço. Por isso eu comprei. Gente, o estrogonofe foi medida recalcada, sacudida e transbordante. Não tem por que você estar com fome. Gente, tem 1h30 que vocês comeram. O que é isso? Mas é isso mesmo, tem que fazer uma comidinha, amor. Uma
comidinha. Carol não fala nada. Carol não tá com fome não, Carol. Tá magrinha, tá dieta, fazendo dieta. Gente, olha só. Eu não vou fazer comida. Eu vou fazer lanche. Que lanche, mãe? Eu quero arroz, macarrão. Ai, de novo? Ai, eu não aguento isso. Que isso? De novo os vizinhos brigando. Amor, eu não tô entendendo. Todo dia eles brigam. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Ih, mãe, liga pra vizinho não, quer saber? Eu vou fazer comida aqui em casa hoje, tá satisfeita? Pô, pode ir, vai. Então vai. Vamos. Vai com Deus, então. Até que enfim vai fazer uma média, hein, Carol? Em casa não faz isso. Sua inútil! Você não vale nada! Eu não aguento mais você, mulher! Eu não sou inútil nada! Eu não sou inútil nada! Você tá pensando o quê? Tá pensando que é fácil? Aturar você, filho, conta pra pagar, um monte de problema. Que é isso? Tá pensando o quê? E você aí achando que eu tô inútil? Que isso? Que isso? Como é que vai ficar nessa... Ah, meu Deus, não aguento mais essa mulher falando no meu ouvido, cara. Tirando minha paciência. Que nada. Que é isso? Olha, você tem que resolver os problemas. Você é pai, são seus filhos. Tá aí, ó, a lista de escola pra pagar, lista de tudo. Cadê você? Mulher, cala a boca, cala essa boca. Eu não aguento mais essa situação dentro de casa. Não. Tu quer levar outros tapas de novo? Você não vai bater, não. Que isso? Tá pensando que bate? Bate. Ora, você tá mexendo comigo. Você não me conhece, não, hein? Olha, hein? Quer levar uns tapas mesmo, não, né? Vai bater nada. Quero ver. Pode bater. Cadê? Quer mesmo? Quero ver. É? Ah, é, né? Bora, vai com isso, bora. O que foi? O que tá acontecendo? Pai, você tá maluco? Você tá maluco? Você quer bater na mãe, cara? Meu filho, eu não aguento mais essa mulher. É todo dia cobrança. Cobrando as coisas pra dentro de casa. É colégio, é comida. Cara, eu tô dando jeito. Tô correndo atrás, tô fazendo o bico. Mas não tá dando as coisas. Pai, calma, vamos conversar. Você tá muito nervoso, pai. Vamos conversar. Vamos ao culto à noite hoje. É verdade, amor. Tem precisa ir pro culto hoje. A gente... Aí vem ele, ó. Chegou ele. Que isso? Não sabia que você era Flamengo, cara. Te conheço desde garotinho. Já sabe, né, pai? Aqui, pai, mãe. Hoje tem jogo do Mengão no Maraca. Todos meus amigos vão. Aqui, daqui a pouco, já tô até atrasado. Hoje. Hoje é dia... Que dia é hoje? Domingo. Que hora é o jogo? 18 horas? 18 horas. 18 horas é dia de quê? Mas, pai, Flamengo, pai. Por favor, deixa eu ir. Todos meus amigos vão. Você me entende, você já teve meia idade. Eu já tive a sua idade, mas quando eu tive a sua idade, eu não era evangélico, eu não conhecia Jesus. Olha só, deixa de desculpa. Por mim, eu não vou deixar. Você vai deixar ele ir, amor? Vai. Você que sabe. Você que manda. O que você falar, tá falado. Mãe, tá tão bonita hoje. Não, por mim você não vai assistir o jogo. Tem tiroteio, tem briga de equipe. Meu filho não. Eu vou falar uma coisa, se depender de mim eu não vou deixar. Aliás, eu não vou deixar, você não vai. Mas já tô até pronto. Sabe o que acontece, Caio? Lá tem briga de torcida. Tem briga de torcida, tem muito líder de torcida que se converte, vira até pastor. Eu vou pregar lá. Tá bom. Mas você não vai, sua mãe falou, eu concordo com ela. Ó, o telefone tá tocando. Alô? Carol? Oi, minha filha. Na casa de quem? Carol, pergunta onde ela tá. Pergunta onde ela tá. Cala a boca. Não, é seu pai, como sempre se metendo. Não, pode dormir sim, filha. Dormir aonde? Dormir aonde? Olha só, Carol, você pode dormir... tá bom. Eu me viro com seu pai. Tá, beijo. Que história é essa que você se vira com teu pai? Você Olha não pede só. autorização pra mim, não? Quem é o homem aqui? Quem manda aqui? Olha só, eu sou a mãe, eu cuido dos meus filhos, tá legal? Eu falo, me responsabilizo pela minha filha e você pelo seu filho. Agora é meu filho e sua filha, agora, né? É verdade. Então tá bom. Na hora de pagar lá, colégio, faculdade, tudo Você. é nossos filhos, né? Você Tá paga. Tá vendo? Entendeu? Como fui eu, vocês não deixaram ir pro Maracanã. Vocês não deixaram assistir o jogo. Mas a sua filhinha, você deixou dormir na casa da Carla.
mãe, olha pra mim. Eu tô falando sério. Mãe, ele te bateu. E a senhora acha que ele não vai te bater todos os dias? Mãe, é sério, mãe. Sabe o que a senhora tinha que fazer? É ir na delegacia e dar parte dele. Mãe, eu tô falando sério. Mãe, eu amo meu pai. Mas assim não dá. A senhora não pode aceitar isso. Eu não aceito isso da senhora. Ai, minha filha, é só um momento. Seu pai não é assim. Ele é um homem bom. Ele está passando por dificuldade, desemprego. Mas assim, isso vai passar. Eu acredito que vai passar. Ele não vai mais me agredir. Mãe, ô mãe, é isso mesmo que eu tô ouvindo? É isso mesmo. Mãe, é isso mesmo que eu tô ouvindo? A senhora não vai dar parte do meu pai? A senhora vai ser saco de pancada sempre agora? É isso mesmo? Que é isso, mãe? Não, a senhora tem que ir lá dar parte dele. Não é assim não, mãe. Eu, hein? A senhora vai ficar apanhando? Que isso, meu filho? Não, meu filho, seu pai é um homem Ei, bom. que discussão é essa daí? Vocês estão falando de mim, né? Eu tô lá dentro do quarto escutando vocês reclamar de mim aí. Então tá certo. É isso que vocês querem, né? Tudo bem. Cada um de vocês, se vocês não estão satisfeitos, faz a malinha de vocês e vão pro olho da rua, porque quem manda aqui sou eu. Quem paga as contas dentro dessa casa sou eu. Tá bom? Então, vão pro olho da rua. Gente, o que vocês acabaram de assistir não é apenas uma cena de teatro. Isso aí pode estar acontecendo na casa do seu vizinho, na casa do seu amigo, de alguma pessoa que você gosta, que você conhece. E aí? Sabemos que nos dias de hoje está sendo muito difícil para os pais de família, para as famílias, para gerar sustento. Há um desemprego muito grande, há dificuldades, há drogas, há todo tipo de coisas que desestabilizam as famílias. Mas nós sabemos também que não precisa continuar desse jeito, porque existe solução. E aí, cada um de nós, principalmente as mulheres que têm seus lares destruídos por esse processo, tem que procurar Jesus, porque só Jesus é a solução. É oração, é joelho no chão, tem que buscar em Jesus, porque eu creio, porque Jesus vai transformar a sua vida, vai transformar a vida da sua família, vai fazer tudo novo acontecer na sua família. Porque, gente, Deus vai, como é que se diz, orar, a oração, ela tem poder. Você vai ver, Jesus vai fazer coisas que seus olhos não vão ver, que ninguém vai poder acreditar. Porque acredite, nós não nascemos para sofrer, porque família é projeto de Deus. Eu creio nisso. Amor. Oi. Simone. Oi. Nós temos que orar para os nossos vizinhos, amor. Temos que interceder por eles. Precisamos, sim. Então vamos levantar um clamor. Ai, Senhor. Aleluia. Vem com providência, Senhor, Sim, nessa Senhor. casa, Deus. Venha. Visita a casa do nosso Mãe, pai, Jesus. licença. Enquanto vocês estão orando pela família do vizinho, vocês não estão sabendo o que está acontecendo dentro de casa. E principalmente com a sua filha. O quê? O que está acontecendo com a nossa filha? Ela vai sair de casa para se casar. Carol, casar? Ela nem namora. Mas ela vai. Quem é esse cara? Cara, sabe de nada, pai. O que é isso? Eu não estou entendendo. Quando ela tá chegar aqui, eu vou falar com ela. Gente, o que Vamos dar uma... Minha filha. Filha, o que está acontecendo? Seu irmão falou coisas sobre você. O que está acontecendo? Houve? Digo eu. O que houve aqui? O que está acontecendo? Falou que você vai fugir de casa, meu amor. Falou que você vai embora. O que está acontecendo? Mãe, não se mexe na minha vida, não. O pior de tudo é que ele falou que você vai casar. Eu nem sabia que você namorava. Quem é esse camarada? Fala pra gente quem é esse camarada que não veio aqui em casa ainda falar com a gente. Olha só, pai. Fala! Pai, mãe, a situação é a seguinte. Eu tô querendo conversar com vocês há muito tempo e eu tô apaixonada e vou fugir de casa sim pra casar. Por que, minha filha? Por que você vai fugir de casa? É só você trazer esse rapaz aqui e apresentar a gente. A gente Fala faz pra tudo, gente a gente o que faz que tudo por houve. você. Você não quer trazer ele aqui por quê? Mãe, não é um rapaz, é a Carla.
Os nossos sonhos. E os nossos sonhos de entrar com você na igreja, de véu e grinalda, eu e você, chegando até lá no pastor, a sua mãe te aguardando lá, no altar. Pai, a gente gosta uma da outra. Filha, você foi criada na igreja, filha. Eu não sei como fazer isso, eu não sei. Eu não tenho essa experiência, eu não fui criada para isso. Filha, por que você fez isso com a gente, filha? Por quê? Ah, meu Deus, amor, o que nós vamos fazer? Hoje você está vendo aqui uma interpretação, né? Um lar evangélico e um lar que não é evangélico. Mas você pensa que isso não acontece em todos os lugares do mundo? Você sabe, nesse exato momento, você está aqui no culto, onde está seu filho, sua filha, nesse exato momento? Você sabe? Tem certeza? Está em casa sozinho, com internet, celular, telefone? Você sabe os amigos dele? Você conhece seus amigos? Que vai dormir na casa de Ricardo, na casa da Márcia? Você conhece? Você vai levar o seu filho ou sua filha lá e vai buscar? Você sabe, você faz isso? Então, preste atenção, meu irmão, minha irmã. Vigia, toma conta. Sabe por quê? Isso acontece em vários lares. Vários lares acontece isso que você viu aqui. Mas nós temos uma solução para isso. Nós temos uma solução para isso. A solução é Jesus Cristo. Só Jesus sabe de tudo que acontece em nossas vidas. Amém? Amém. Amados, essa, infelizmente, é a realidade que está acontecendo em muitos lares. Infelizmente, é a realidade que talvez possa não chegar ao nível de agressão física e pode não chegar ao nível de discussões a esse patamar, mas estão acontecendo. Estão acontecendo. E nesta noite, com esta palavra e com esta representação do teatro, eu queria que você tivesse um momento de reflexão, que você pudesse, se você está do lado da sua esposa, eu gostaria até de convidar minha esposa para vir aqui. Marido, dê sua mão à sua esposa e faça uma reflexão neste momento. Faça uma reflexão neste momento. Se o ambiente no teu lar, nesta hora, é aquele que você sempre sonhou. Se você está vivendo dentro da tua casa, com a sua esposa, com o seu marido, aquilo que você gostaria, o que sonhou e planejou viver, dê a mão para sua esposa. Enquanto o ministério vai estar louvando ao Senhor com esse cântico, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. Pense. Pense nas atitudes que você tem tomado. Nas atitudes que você tem tomado quando os problemas têm surgido dentro da tua casa. Não, este não pode ser teu fim. Pense nisso. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar e ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmurecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de
de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida são as mesmas bênçãos de Abraão. Eu profetizo para a tua vida. E bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar cantando, eu gostaria que você que está aqui nesta noite, marido, esposa, família representada, e você reconhece que precisa mais de Deus no seu relacionamento, eu gostaria que você ficasse de pé. Não tenha vergonha, porque você sonhou, você planejou, você idealizou, enquanto talvez namorado, noivo, e até mesmo no início do teu casamento. Você sonhou o teu relacionamento de uma forma, mas hoje as coisas não estão como você pensou. Mas Deus pode transformar a tua casa. E ainda de mão dada, eu gostaria que você colocasse a outra mão sobre o teu coração. E eu oro nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque os teus filhos entenderam a mensagem que nos propusemos a trazer nesta noite. E há um reconhecimento, ó Deus, de todos eles que estão de pé neste momento, que precisam do Senhor, que necessitam do Senhor para que a sua vida seja plenamente transformada. E a minha oração neste momento é que o Espírito Santo de Deus visite o teu coração, visite a tua casa, o teu relacionamento, visite os teus filhos. Ó Deus, se há aqui maridos que estejam envolvidos na embriaguez, ó Deus, livra, Senhor, de todo vício. Ó Deus, há relacionamentos que foram quebrados, estão, Senhor, da forma que não seja aquela que os teus filhos idealizaram e sonharam. Ó Deus, venha operar o milagre da transformação. Opera o milagre da transformação, Senhor, porque o Senhor, assim como livrou o povo de Israel no Egito, o Senhor pode nesta hora estender a tua mão e alcançar a cada família, a cada casa, a cada lar, Senhor, destruído. O Senhor pode restaurar casamentos, o Senhor pode restaurar relacionamentos para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, Senhor. E nós oramos com fé, declarando a bênção do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, e benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Eu não poderia encerrar este culto. Eu não poderia encerrar este culto sem antes perguntar se há entre nós pessoas que estejam desesperançosas, perderam totalmente a sua esperança de vida, de solução para os seus problemas, mas também que nunca tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Ou talvez você mesmo que está aqui, e por circunstâncias dos problemas que foram surgindo e acontecendo na tua vida, no teu trabalho, na tua casa, em relacionamento, e você se afastou dos caminhos do Senhor. E você está aqui nesta noite, e assim como Deus chamou aquele povo, escolheu e separou um povo lá no Egito, para tirar de lá e levar até uma terra prometida, Deus está te chamando nesta noite. E se há alguém entre nós que queira tomar essa decisão hoje, erga a sua mão para que nós possamos identificá-lo. Se você estava afastado do caminho do Senhor, e nesta noite você reconhece que precisa estar novamente debaixo dessa cobertura, erga também a sua mão, e nós queremos te identificar. Aonde você está, para que nós possamos estar orando por você.
Basta somente um aceno para que nós possamos estar orando por você. Cadê você? Deus está te chamando. Cadê você? Ninguém, todos aqui. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir você que levantou a mão, vem aqui à frente para nós estarmos orando, meu irmão. Vem aqui. Louvado seja Deus. Senhor Jesus está falando. Senhor Jesus, nesta noite ainda quer restaurar relacionamentos, casamentos. Senhor Jesus ainda quer resgatar vidas. Aonde está você? Aonde está você? Deus está te chamando. Vem aqui, meu irmão. Mas Deus está chamando mais pessoas aqui nesta noite. Talvez você esteja passando por uma luta aí agora na sua cadeira. Peça ajuda a quem está do seu lado. Peça ajuda, fala, eu não consigo nem mesmo levantar a mão. Eu já vivi este momento, nós já vivemos, muitos aqui viveram esse momento. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, se você está sentindo um arrepio, se você está sentindo algo estranho, não fique assustado. Eu já vivi isso. Eu já vivi isso. Mas nós precisamos lutar. E quando nós não temos força para lutar, peça ajuda. Peça ajuda. E nós vamos orar. Diego, Mariane. Diego, Mariane e Rosane. Ouviram a voz do Senhor e crendo que Deus pode restaurar, muito mais do que um relacionamento conjugal, restaurar o relacionamento deles com o próprio Deus. Eles ouviram a voz de Deus e estão aqui se reconciliando com o Senhor. A Andréia também está aqui, pedindo a restauração do seu casamento. E eu creio que Deus, nesta noite, estará operando milagres na vida dessas pessoas que ouvem não somente a voz de um pastor, mas acima de tudo, ouviram a voz de Deus. E eu gostaria que vocês que estão tomando essa decisão de se reconciliar com o Senhor, olha aqui para mim. Diego, Mariane, Rosana, olha para mim e repete com essa oração que a igreja vai estar te ajudando. E diga: Senhor Jesus, nesta noite eu me arrependo do tempo que me afastei de Ti. Perdoa os meus pecados e me ajuda a não recuar mais. Eu quero, a partir de hoje, avançar
avançar e estar sempre contigo. Reescreve o meu nome no livro da vida. Me toma em tuas mãos para que eu possa alcançar a terra que o Senhor tem prometido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você que tomou essa decisão de se reconciliar, eu gostaria que agora a igreja pudesse aplaudir o Senhor e você olhasse para trás para saber aonde o Senhor está te reintegrando nesta noite, a tua família. Vou pedir a vocês que acompanhem o pessoal do ministério. Andréia, fica aí. Ainda de mãos estendidas, vamos orar pela Andréia, que nesta noite está aqui também pedindo oração pela restauração do seu casamento. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a tua filha ouviu a tua voz nesta noite, mas muito mais do que ouvir, Senhor, é crer que o Senhor pode restaurar os relacionamentos. Então ela se coloca aqui diante do Senhor, não na presença de homens, mas na presença de Deus. E nós, como igreja, nos unimos em fé e declaramos a restauração do matrimônio da tua filha. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de separação, todo espírito de divisão, nós cancelamos agora, em nome de Jesus Cristo, e declaramos pela fé a restauração do relacionamento da tua filha, para que os filhos possam crescer, vendo uma família vivendo na paz, na harmonia e na orientação do Senhor. Nós abençoamos a tua casa, Andréia, abençoamos o teu lar e fazemos isso nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus fala de diversas formas, a cada um segundo a sua própria necessidade. A Rosana eu já conheço há algum tempo, e ela está aqui hoje, não especificamente se reconciliando com o Senhor, mas ela está hoje aqui pedindo uma oração, a cobertura de Deus, porque ela estava brigada com os seus filhos, e nessa noite ela ouviu a voz de Deus, e ela quer restaurar o relacionamento com os seus filhos. Estende a tua mão para cá, igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, Senhor, nós cremos que o homem pode falar palavras que o vento até leve, mas quando os filhos de Deus ouvem a voz do Senhor, isso provoca mudança, isso provoca transformação em comportamento. Então, nesta noite, ó Deus, pela atitude da tua filha, que reconhece a necessidade de restaurar o relacionamento com os seus filhos, nós, como igreja, oramos, ó Deus, e te pedimos, Senhor, que tu venha remover dos corações toda tristeza, toda amargura, que nenhum sentimento ruim possa permanecer neles, mas que a partir de hoje seja derramado sobre esta casa o óleo precioso do Senhor, o óleo que restaura, que muda, que transforma. E nós abençoamos a tua casa, Rosana, abençoamos a vida dos teus filhos, do teu marido, e tudo quanto vocês estiverem planejando como família, sejam prósperos na presença do Senhor. Nós os abençoamos em o nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de nós. Que muitas vezes, amados, nós ouvimos, mas achamos que não é para nós. E se você sentiu incômodo, desejo, ainda que você não tenha feito isso aqui, mas se você chegar na tua casa e lembrar que precisa pedir perdão a um filho, ao marido ou à esposa, o filho ou seus pais, faça isso. E não permita que esta falta de atitude da tua parte provoque uma brecha e o diabo vai entrar. Porque eu repito o versículo de João 10:10. O diabo veio somente para matar, roubar e destruir. Mas Deus enviou seu Filho para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Erga um aplauso ao Senhor. Nós vamos estar orando para encerrar. Pai, em nome de Jesus Cristo,
Leva os teus filhos de volta aos seus lares, debaixo da tua paz, da tua cobertura, e dai-nos, ó Deus, uma semana de vitória, uma semana onde nós possamos ver ainda muitos outros relacionamentos sendo restaurados pela unção de Deus que nós clamamos seja derramada sobre cada casa e cada família. Assim nós encerramos este culto nesta noite e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, amados, rica e abundantemente. Vaca.